Evangelho de João, capítulo de número 4. Seguimos juntos estudando o Evangelho de João. Nos traz lições importantes o fato de que nos Evangelhos nós encontramos a narração das histórias do ministério e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que tiveram importante contato com Ele. Os discípulos que foram chamados para o apostolado, os discípulos que caminharam com Ele, homens e mulheres, crianças e jovens, os seus inimigos contra os quais Ele então teve que lutar e enfrentar para a proclamação do Evangelho, as doutrinas importantes que fundamentaram, formaram o que nós hoje cremos e confessamos como igreja. O estudo dos evangelhos nos ensina bastante, e o Evangelho de João, de forma muito própria, traz um destaque que é maravilhoso, porque mostra para nós que Jesus não foi apenas um homem qualquer, assim como tantos outros grandes líderes passaram e hoje tem ainda certo destaque no mundo. Jesus não foi semelhante a eles, porque Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus assume na plenitude dos tempos a forma humana, mas na eternidade, diz o apóstolo João em seu evangelho, ele estava com Deus, ele era Deus. Então, quando nós chegamos no capítulo 4, nós continuamos a ver isso, e hoje nós vamos inicialmente apenas observar os 6 primeiros versículos. Eu sei que a maioria dos irmãos conhecem essa passagem e já leram diversas vezes, pois ela fala sobre o encontro de Jesus no poço de Sicar com a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Mas antes disso, alguns detalhes são importantes e precisam ser vistos. Por isso nós vamos trabalhar este capítulo 4, tentando buscar os seus detalhes. E vamos ver hoje, ou começar pelo menos a ver, os 6 primeiros versículos. Observem a leitura destes. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Até aqui. Começando a ver o capítulo 4, pelo menos tentando entender ou perceber os seus detalhes, veja o que é que está diante de nós quando nós olhamos para o texto. Número 1, o conhecimento que o Senhor Jesus tinha sobre o ciúme dos fariseus. Está no versículo de número 1, abertamente aí. Versículo 2, nós temos a segunda lição, que é o destaque dos discípulos do Senhor batizando. Número 3, o versículo 3 nos mostra o Senhor deixando a Judeia, região da Judeia, e partindo para a Galiléia, que era destacadamente uma região conhecida por habitar, contar com a habitação de judeus, de não judeus, porém gentios, ou seja, povos não judeus, ou misturados com os judeus, que era o caso dos samaritanos. Número 4, veja que há uma restrição da graça divina informada aí. Número 5, a informação da sua jornada para a aldeia de Sicar, ou a cidade de Sicar, em Samaria. Versículo 6, você tem então a informação do cansaço do nosso Salvador. Ele estava de fato cansado de sua jornada, de seu trabalho inicial,
E número 7, ainda no versículo 6, você tem um destaque do Salvador, então, junto ao poço, procurando relaxar ou descansar. Veja que há semelhanças quando nós estudamos os evangelhos e principalmente quando nós estudamos o evangelho de João. Os 3 primeiros capítulos de João, pelos quais nós já passamos, falam algo e trazem destaques, como eu disse, relevantes para a nossa compreensão a respeito do ministério de Jesus, da sua vida, da sua obra, da sua pessoa, de tudo aquilo que ele é e o que ele realizou. E como os 3 primeiros capítulos de João, este 4º capítulo também nos oferece um outro destaque que eu acredito, quando nós passamos nos 3 primeiros capítulos, nós podemos ver. O que seria isso? O estado deplorável da situação espiritual do povo de Israel nos dias do ministério de Jesus. Versículo 1 nos lembra isso, o capítulo 1, capítulo 2 fala sobre isso, capítulo 3 da mesma maneira, e o capítulo 4 não vai fazer diferente. Nos dias do Senhor, Israel se encontrava em um estado deplorável. Vamos relembrar aqui rapidamente. No capítulo 1, nós vimos que o sacerdócio em Israel estava completamente cego. Vejam novamente capítulo 1, versículos 19 e 26. Versículo 19 e depois o versículo 26 do capítulo 1. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Veja, o sacerdócio em Israel, os sacerdotes em Israel naqueles dias estavam completamente cegos. Eles não estavam nem identificando João Batista com o último grande profeta do Antigo Testamento, Malaquias, que falou que enviaria um precursor para Jesus, ou seja, aquele que iria preparar os caminhos de Jesus. Versículo 26 diz assim, a resposta de João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Então, uma nação com sacerdotes completamente cegos, daí a razão do seu estado deplorável. Um povo sem pregadores, que não apresentam a Cristo, um povo sem ministros, que não conduzem o povo a Cristo na verdadeira devoção e adoração, leva toda uma nação a um estado deplorável. Então, primeiro destaque aí, um sacerdócio cego. Capítulo 2, versículo 3, observem, uma nação sem alegria, um sacerdócio cego, que não anuncia a Cristo, sua glória, a alegria dos povos, consequentemente, produzirá uma nação triste. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Nós vimos, quando estudamos este primeiro milagre de Jesus, que ele não foi sem sentido. Jesus realiza esse primeiro milagre em uma festa de casamento por conexões muito fortes com a relação do povo de Deus com o seu Deus, de Deus como marido e o seu povo como sua esposa. Lembrem-se disso. Desde os tempos passados, a infidelidade do povo levava o Senhor a enviar os seus profetas e dizer: vocês me traíram, me abandonaram, vocês me trocaram por outras nações. Então Jesus realizou esse milagre, lembrem-se, para mostrar que ele viria para restaurar a alegria de toda a nação, de todo o povo de Israel. E lembrem-se, o Salmo fala a respeito disso, de que o povo de Deus sempre celebrou na presença de Deus com festas.
e que em meio às festas o vinho sempre estava presente como um elemento do banquete que alegra o coração do homem. A festa, a alegria, onde há comida na mesa nos alegramos, onde há o bom vinho, a satisfação e também a alegria. O povo não tinha alegria. Jesus veio para restaurar a alegria de seu povo. Versículo 14, um sacerdócio cego provoca ou produz uma nação triste e uma adoração profana. O templo estava sendo profanado, versículo 14, e encontrou no templo, versículo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas assentados. Vocês lembram da história? O templo estava sendo profanado, a casa do Senhor, a casa de oração, se havia tornado uma casa de negócios. Consequentemente, toda essa trajetória gerou o que Jesus encontrou e o fez chorar diante da cidade de Jerusalém. Um templo profanado segue então, em quarto lugar, para um sinédrio que representava o governo espiritual do povo e também o governo em certos limites permitidos pelo Império Romano, civil. Veja, o templo profanado, um sinédrio espiritualmente morto. Capítulo 3, versículo 7, Jesus fala para um dos principais dos judeus, Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Todos esses detalhes são importantes, irmãos, para a gente perceber a riqueza do Evangelho e como nós devemos estudá-lo em seus detalhes, buscando aplicações para a nossa vida hoje. Um sacerdócio cego produziu uma nação sem alegria, um templo profanado, um sinédrio religiosamente, espiritualmente morto, porque a pessoa de Cristo havia sido desprezada e seu testemunho rejeitado. Capítulo 3, versículo 27, observem, capítulo 26, perdão. Capítulo 3, versículo 26, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. João vai mostrar claramente que Jesus não deveria ser motivo de ciúme para os discípulos, para os seus discípulos. João Batista vai mostrar que Jesus não deveria ser motivo de desprezo, porque ele estava ali agora realizando o seu glorioso ministério, mas ele deveria ser recebido como Redentor. Mas tudo isso estava gerando desprezo e também rejeição ao seu testemunho. Versículo 32, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Lembrem-se que nós vimos, esta foi a passagem final que nós estudamos juntos do Evangelho de João, quando o Batista dá testemunho a respeito de Jesus. Ele diz no versículo 31, lembrem-se: o que vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Veja a indiferença de um povo que deveria receber o seu Cristo, mas agora o via com desprezo e o rejeitava, tomando uma atitude daqueles que não têm coração. Não seria difícil, irmãos, que isso fosse manifesto com respeito aos seus vizinhos, que eram pagãos ou semi-pagãos. Você percebe como tudo está então entrelaçado? Quando você começa no capítulo de número 4, Jesus então vai justamente se dirigir para a cidade daqueles que eram
eram considerados semi-pagãos. Por que razão? Os samaritanos, eles eram compostos de um povo, de pessoas misturadas, judeus com outros povos. Consequentemente, a religião dos samaritanos, ela tinha aspectos da religiosidade dos judeus, mas ela estava misturada com a religião de Canaã. Por exemplo, os samaritanos aceitavam os livros de Moisés, do Antigo Testamento, mas rejeitavam os outros livros proféticos dos judeus. Eles não concordavam com eles não os aceitavam. Isso gerava então indiferença, rejeição, uma atitude sem coração dos israelitas para com os seus vizinhos. Jesus então, irmãos, repito, ele vai justamente se dirigir para essa região. Lembrem-se, Israel tinha sido altamente privilegiado por Deus. Israel havia recebido bênçãos da parte de Deus, maravilhosas, dentre elas a principal. Israel havia recebido a revelação escrita de Deus. Eles tinham a Bíblia, a Bíblia da época, que era composta dos escritos do Antigo Testamento. Mas, embora favorecidos com muita luz, eram egoístas e indiferentes para com aqueles que estavam nas trevas. Olha só que interessante. Bem dentro dos limites de sua própria terra, pois Samaria estava na região palestina e fazia parte da terra dos judeus, os samaritanos estavam ali, eles habitavam ali, mas os judeus não tinham amor por suas almas e nenhuma preocupação com o seu bem-estar espiritual. Veja que a queixa deles era conhecida e era muito feia. Era horrível. Olha o versículo de número 9, a gente ainda vai tratar dele em outra oportunidade, mas só lembrando aqui, no versículo 9 aí do capítulo 4, a mulher samaritana, ela diz o seguinte para Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os samaritanos sabiam disso. Isso trouxe um impacto profundo na fala da mulher de Samaria, quando Jesus se dirigiu a ela, porque ela sabia, ela aprendeu desde cedo, que os judeus evitavam passar por Samaria, eles preferiam fazer uma viagem mais difícil, mais perigosa, do que cruzar pela terra dos samaritanos. Eles eram indiferentes, e a indiferença deles era impiedosa, porque sendo o povo escolhido de Deus, a atitude deles para com os samaritanos é demonstrada de uma forma ainda mais viva, quando você enxerga o seguinte mais adiante. Eu só estou dando alguns lampejos aqui desta passagem que é impressionante, ela dá muitas lições e muitos estudos para nós. Versículo 27 aí do capítulo 4, veja que mais adiante, disse assim, neste ponto, depois que Jesus teve um diálogo maravilhoso e impactante com aquela mulher de Samaria, neste ponto, versículo 27, chegaram os seus discípulos, e notem, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Não é só porque Jesus conversava com uma mulher, nós precisamos tomar todo o contexto, é porque era uma mulher samaritana. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Foi sem dúvida para a repreensão de seus discípulos que Jesus disse o que nós vemos no versículo 35. Veja o versículo 35 aí do capítulo 4, que interessante. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A negligência dos discípulos, dos judeus como um todo,
com respeito à pregação da palavra para os samaritanos, nos dá então, irmãos, mais um vislumbre de como o povo de Israel estava vivendo nos dias de Jesus, o que Jesus encontrou. Daí você entende a rejeição, daí você entende o fato de que, por exemplo, quando João Batista se levanta, lembrem-se, João Batista era de uma linhagem sacerdotal. João Batista vinha de uma linhagem de sacerdotes, o seu pai era sacerdote, portanto, não houve tanta resistência quanto a figura de João Batista, da aceitação com respeito a João Batista, mesmo ele estando no deserto, tendo características de um profeta, austero, a maneira como ele se vestia, o que ele comia, o seu distanciamento do mundo, eles não tinham dificuldade de vê-lo assim. Mas quem era Jesus? Não vinha de descendência sacerdotal, a descendência dele que era real, porque ele vinha tanto de José, o seu pai, como de Maria também, poucos sabem, eles eram da linhagem de Davi, mas naquele dia a linhagem de Davi havia desaparecido, havia sido usurpada, a dinastia era dos Herodes, ou era a dinastia herodiana. Então, para os israelitas, quem era Jesus? O filho de um carpinteiro. Quem era Jesus? Alguém que não teve educação ou formação para estar pregando, ou para estar pregando e ensinando. Ele vem contrariando, na verdade, tudo aquilo que os judeus pensavam. Eles vão dizer: de Nazaré não vem nada de bom. É como eles dissessem assim: não há nenhuma linhagem esperada de Nazaré. Eles não estavam atentos nem aos detalhes, eles não pararam nem para perguntar: Jesus, eu sei que você é conhecido como Nazareno, ou seja, um cidadão de Nazaré, mas você nasceu em Nazaré mesmo? Se eles não estivessem cegos, eles poderiam dizer: você não nasceu em outra cidade não? E aí eles iam para Miqueias: porventura você não nasceu em Belém? Vocês entendem? A resistência, a rejeição, que geralmente é acompanhada de muita autossuficiência, soberba e vaidade da parte dos homens, faz com que eles rejeitem ao Cristo, e do mesmo modo também rejeitem falar do Evangelho para outras pessoas, povos e nações. Mas o capítulo 4 de João, irmãos, não apenas nos oferece uma outra imagem da condição miserável em que os judeus se achavam, mas há também um prenúncio profético do futuro. Veja só, nos versículos finais do capítulo 3, vamos olhar novamente, o que é que nós vimos? No versículo 26 do capítulo 3, vimos que a pessoa de Jesus, ela foi desprezada. Os próprios discípulos de João Batista ficaram enciumados com o seu crescimento, destaque e ascensão. Versículo 32, nós vimos que a pessoa, o seu testemunho, o testemunho de Jesus foi rejeitado, mas isto apenas serviria como uma profecia, ou como um anúncio de um cumprimento profético futuro, que já havia sido dito, que Cristo seria rejeitado pela nação como um todo mais à frente. As mesmas pessoas que o receberam entrando em Jerusalém com mantos e palmas e gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi, mais à frente gritariam: crucifica-o, 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 queremos Barrabás e não Jesus, nós não sabemos quem é ele, crucifica-o, pode matá-lo. Tudo então caminhava para uma mensagem que ainda hoje, irmãos, em toda essa época, a cristandade como um todo, ela procura destacar, anunciar ou lembrar, de uma forma ou de outra, mas que precisa ser
eu diria, anunciada de uma forma completa. Nós temos aqui já um Cristo homem. Nós temos aqui um Cristo vivendo ou testemunhando a importância que foi o seu nascimento, porque significou a sua encarnação. Ele nasceria para morrer por seu povo, pelos pecados de seu povo. Ele nasceria para entregar a sua vida pelos pecados de muitos. E aí, meus amados irmãos, nós temos uma maravilhosa harmonia em tudo isso, porque a próxima verdade que enxergamos em Cristo, quando começamos a ler o capítulo 4, é o quê? Os judeus o rejeitam, os judeus o desprezam, os judeus não querem ouvir o seu testemunho, então ele se volta para os samaritanos, ele se volta para os gentios. Veja só, a ordem aqui, como em todos os lugares, é perfeita. É exatamente o que aconteceu na maneira como o Senhor administrou a história da salvação do seu povo neste mundo. Aqui nós percebemos como o Senhor estava voltando-se com misericórdia, não somente para os judeus, mas também para os gentios. Mais adiante, por sua rejeição, a Jerusalém do primeiro século seria destruída. Os judeus que o rejeitaram então seriam rejeitados, e o evangelho de Jerusalém se espalharia pelo ministério dos apóstolos, que eram judeus, lembrem-se, de uma forma poderosa por todo o mundo. E aqui você percebe o seguinte, olha, Jesus, você tem esse destaque, quando você vai para o capítulo 4 do Evangelho de João, lá no início que nós lemos, vejam o versículo 3 novamente, por favor. Jesus deixa a Judéia, ele se retira outra vez para a Galileia. Então, a declaração clara é feita aqui, essa é a primeira lição. Ele vai cumprir o que as profecias falaram a seu respeito. Primeiro, ele deixa a Judéia e volta-se para a Galileia mais uma vez. Segundo, nosso Senhor Jesus não é mais visto ocupando-se com os judeus, mas ele vai dar atenção para os samaritanos. Terceiro, o que é que nós lemos no versículo 40? Versículo 40: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, foi o resultado da conversa dele com uma mulher samaritana. Ela sai para falar deste grande profeta que estava entre eles, era Jesus, e aí, pelo testemunho dela, muitos outros samaritanos vão procurar Jesus. Veja o que diz o versículo 40: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ali ficou ali 2 dias. Quão perfeita e precisa é esta imagem, meus amados irmãos, de João capítulo 4. Por que razão? Ela nos faz lembrar, por exemplo, as palavras de Pedro. Vocês lembram da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8? Segunda de Pedro 3, versículo 8, declara que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ou seja, 2 dias em Samaria, ou 2000 anos é o período de tempo que Jesus Cristo estaria longe da Judéia e próximo a gente como nós, os gentios. Vocês entendem a harmonia? Vocês entendem a perfeição, a precisão desta imagem? Ele fica 2 dias com aqueles que os judeus nunca se importaram, não queriam pregar para eles, condenavam-os ao inferno. Jesus então, de 2 dias em Samaria, permaneceria mais de 2000 anos entre os gentios, povos, raças, tribos e línguas de todas as nações. Essa é a precisão poderosa do Evangelho. Não podemos ler o Evangelho deixando passar esses detalhes. Agora, veja, isso nos chama a atenção para o que nós estamos vendo hoje, principalmente para os nossos jovens, principalmente para você que
já está ouvindo isso no ensino médio, é possível que algumas escolas mais avançadas antes do ensino médio, e principalmente nas faculdades, o que é chamado de hermenêutica das minorias, e que vai então desembocar no que vocês já devem ter ouvido: teologia negra, teologia LGBT, teologia da mulher. Hermenêutica das minorias é algo que não surge agora, mas é trabalhado séculos antes, e que tenta fazer uma releitura da Bíblia. Prestem atenção. O que seria uma releitura da Bíblia? Há muito colonialismo na Escritura, há muita gente branca na Bíblia. Onde é que estão os negros aqui? Não tem nada para os negros, por exemplo, nada para as outras minorias, gays, lésbicas, enfim. A Escritura, então, dizem eles, precisa ser interpretada, pois ela não se encaixa mais para os nossos dias. Nações de berço e fundamento cristão já estão tratando de proibir que passagens das Escrituras que tratam dessas questões, que a hermenêutica das minorias diz, contraria o mundo hoje, ou o espírito da nossa época, essas passagens não podem ser mais pregadas. Onde é que isso vai desembocar? Não sei se vocês estão percebendo onde eu quero chegar. Nessa controvérsia mais recente de um cantor, que por ser negro, diz que há um erro no hino antigo, que nós cantamos: alvo mais que a neve, porque é muito branco. Você está entendendo? Então, o problema com esse tipo de interpretação é que se ofusca o Evangelho. O Evangelho é para toda a gente. O Evangelho não faz distinção. O Evangelho mostra Cristo sendo judeu, dizendo para os judeus: vocês devem ir para os samaritanos. Cristo dizendo depois: saiam e preguem o Evangelho para todas as nações. Então o Evangelho é para branco, é para preto, é para índio, é para asiático, é para amarelo. Cristo tem os seus eleitos em todos os lugares, é até para gente louca. Isaías diz que aqueles que forem alcançados pela graça de Jesus, sendo loucos, não vão errar o caminho de Jerusalém. É para todo mundo. Agora, o Evangelho, ele vai quebrar doutrinas ou ideologias que tentam negar que tudo o que acontece entre nós é resultado do pecado. É o pecado que provoca o racismo, é o pecado que traz a violência contra a mulher, é o pecado que distorce a sexualidade humana, é o pecado que ameaça as nações, porque é fruto da desobediência, é resultado da queda. Notem como isso é importante. Observem, irmãos, como essa passagem nos mostra muito a respeito disso. É o Evangelho que diz que quando Cristo, então, por sua graça, perdoa os nossos pecados pelo sangue de Cristo, eles então se tornarão mais alvos do que a neve. Não tem nada a ver com racismo. Mas muitos jovens acabam caindo nessa falácia por conta desse tipo de hermenêutica, esse tipo de interpretação ou abordagem dos textos. Não é somente da Bíblia. Os juristas sabem o que eu estou dizendo. Existe hoje, na ciência chamada hermenêutica jurídica, uma negação de que o texto só tem um sentido. É o que a gente está vendo no Brasil hoje. Juízes que estão rasgando a nossa Constituição, ministros que estão rasgando a nossa Constituição, porque esse tipo de hermenêutica diz que quem dá o sentido é o intérprete. Não é. O intérprete precisa interpretar o texto à luz do seu sentido, e este sentido é um só. É um só. A Bíblia diz: há um só caminho que leva o homem para o céu, Jesus Cristo. Só Jesus Cristo restaura a alegria de uma nação. Por isso a Escritura diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quem estava com Deus e era Deus? Cristo. A Escritura
diz que Cristo é aquele que veio reconciliar o homem com Deus, então somente Ele pode quebrar essa nossa resistência, ou rejeição, ou desprezo ao seu testemunho. Então cuidado com o que parece ser novo e bonito e sofisticado na academia, mas é algo muito antigo, e sempre traz uma falácia que tenta distorcer as verdades da Bíblia. Nós temos estudado o Êxodo e visto como o Senhor quebra paradigmas no Antigo Oriente Próximo, quando, por exemplo, dentre eles, diz que em Israel não podia ter mais escravo, como era na época. Ninguém poderia ser escravo para sempre. Até esse termo é colocado de forma errada, ou traduzido de uma forma imprecisa, eu diria, porque a palavra, ela diz mais respeito a um tipo de servo, que depois de pagar a sua dívida, poderia sim, caso quisesse, servir até o fim ao seu Senhor por amor, mas nunca poderia fazer isso para sempre. Então, irmãos, notem, o que nos chama a atenção nesta passagem, que deve nos ajudar a relacionar com outras, é um princípio que tem sido tristemente negligenciado pelos estudantes da Bíblia. Não apenas devemos ser diligentes em examinar cada versículo à luz de seu contexto, mas também cada passagem como um todo deve ser estudada em relação com a passagem completa, que vem antes e a que vem depois. Isso é interpretar um texto corretamente. Você não pode isolá-lo do seu significado, que está somado ao que vem antes e ao que vem depois. Caminhando aqui para o final dessa primeira mensagem sobre o capítulo 4. Nós vamos ainda ver muita coisa interessante, se Deus assim nos permitir. Se nós fizermos isso, irmãos, perceberemos que por vezes o Espírito Santo colocou em justa posição dois incidentes a fim de apontar um contraste para nós enquanto estudamos a Bíblia, ou uma série de contrastes entre eles. Por exemplo, o que seriam esses incidentes em justa posição? Milagres, parábolas, conversas de Jesus, como a com Nicodemos e a mulher samaritana, conforme o caso. Então, o que temos aqui nos mostra que na primeira e segunda metades do capítulo 2 de João, existe um contraste. E aí você vai percebendo ali, à medida que você vai lendo, ele vai sendo notado. Outro exemplo impressionante desse tipo de contraste está aqui no capítulo 4, diante de nós. Veja só, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, de forma a aplicar e a gente encerrar essa primeira mensagem. Se você tomar o capítulo 3 e o capítulo 4, você vai notar essa justaposição, ou esta série de contrastes que são muito marcantes no Evangelho de João. Vamos tentar olhar para eles. Eu vou dizer aqui, vocês vão lembrando. Primeiro, em João 3, o que foi que nós vimos? Um homem dos fariseus chamado Nicodemos. No capítulo 4, uma mulher sem nome que está diante de nós. Você precisa ler e observar esse contraste no Evangelho. Capítulo 3, um dos fariseus, principal, nomeado. Quem era ele? Nicodemos. No capítulo 4, uma mulher sem nome, samaritana, diante de nós. Segundo, o primeiro, Nicodemos, era um homem de posição, um mestre de Israel. O último, uma mulher de posição inferior. Jesus a encontra indo tirar água no poço de Sicar. Terceiro, no capítulo 3, nós vemos um judeu que era favorecido. No capítulo 4, uma mulher que era desprezada. Quarto lugar, Nicodemos era um homem de grande reputação, ele era membro do Sinédrio. O que é que nós vemos no capítulo 4? Vocês já leram, uma mulher de hábitos não tão nobres. Jesus vai lembrar que ela já tinha tido vários relacionamentos. Ele vai dizer isso no versículo 16 a 18, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste,
e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, um homem de grande reputação, uma mulher que não tinha uma reputação boa. Quinto, Nicodemos procurou a Cristo. No capítulo 4, a mulher samaritana foi procurada por Cristo. Ele quem procurou dialogar com aquela mulher. Sexto, Nicodemos veio a Cristo à noite, escondido, para ninguém vê-lo. Qual foi o horário que Jesus conversou com aquela mulher quando ele estava ali, cansado, assentado no poço de Sicar? Ao meio-dia, à vista de todo mundo. Sétimo, para o fariseu, Cristo disse: é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Mas para esta pecadora que representava os gentios, ele vai falar sobre um dom de Deus, um presente de Deus. Vocês lembram? Ele diz assim, no versículo 10 do capítulo 4: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A aplicação, irmãos, final para nós aqui, a conclusão final, eu diria, é: quanto perdemos como estudantes da Bíblia quando deixamos de lado essa comparação e contraste que o Espírito Santo deixou para nós. Quando ele coloca lado a lado, em sua maravilhosa revelação que Deus nos deu, essa justa posição, esses contrastes, para nos mostrar como o Senhor, Ele vem para os seus eleitos, independentemente da sua classe social, do seu sexo, da sua raça, da sua nacionalidade. Que o Senhor nos ajude a estudar a Escritura com maior diligência quanto a isso. Isso vai nos ajudar de forma muito simples a não nos espantar com essas novidades que aparecem, como essa última confusão, né, no meio gospel brasileiro que foi levantada, porque um cantor que se diz pastor veio com uma dessas, na verdade, não sem base, é o que eu quero dizer, mas com uma base que nega totalmente a maneira correta de se interpretar a Escritura, tentando ajustá-la ao nosso gosto, ajustá-la ao nosso tempo, e não a proclamá-la como uma palavra que, diz o Senhor, jamais passaria, ainda que um dia os céus e a terra passassem. Que o Senhor nos ajude a estudar a Escritura desse modo, percebendo como ela nos aponta sempre para Cristo, somente para Ele, somente para o nosso maravilhoso Senhor e Salvador. Próximo domingo, se Deus permitir, nós continuamos a estudar mais sobre esse assunto e a explorar ainda mais a riqueza e o conteúdo que nós vamos encontrar seguindo o nosso estudo no Evangelho de João, precisamente o seu capítulo 4. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te suplicamos que apliques a tua palavra ao nosso coração, que nos ajudes a compreender e a entender a preciosa mensagem do Evangelho, como o Senhor nos revela o teu grande amor e graça, através de detalhes que por vezes nós não atentamos. Bastaram apenas 2 dias entre os samaritanos para que o Senhor Jesus nos ensinasse que passaria entre os gentios mais de 2000 anos, dando-lhes a oportunidade de ouvir e crer na mensagem do Evangelho. Nós te louvamos, ó Senhor, porque o encontro do Senhor Jesus com aquela mulher e também os demais samaritanos revelou que o Evangelho não seria dado apenas para os judeus, ele viria dos judeus, mas ele tanto alcançaria eleitos entre os judeus e os gentios.
Nós te bendizemos, Senhor, o nome, por tão grande amor, misericórdia e graça. Nós te exaltamos, ó Senhor Deus, porque se não fosse por tua maravilhosa graça, continuaríamos desprezando a Cristo, rejeitando o seu testemunho, levando vidas sem alegria, cegos, assim como éramos conduzidos por sacerdotes cegos. Exaltamos o teu nome, Senhor, por tão preciosa palavra e rogamos que ela fortaleça a nossa fé, edifique a nossa alma, aqueça o nosso coração, dê esclarecimento para a nossa mente e nos guie, a todos nós, em nossa caminhada com Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.